Feito perverso para a extrema-direita e muito bom para a democracia. Dando 3 segundos, é que eu realmente não sei o que o Bolsonaro falou. Rapidamente. O que ele falou? Ele saudou os manifestantes. O que ele falou, Zé? Manifestantes. O que saiu da boca dele? Ele disse oi? Ele está preso porque disse oi? Olá? Aqueles que estão aqui no... Caio, Jair Bolsonaro deu motivos para a prisão domiciliar? É claro que não. É ilegal punir uma pessoa pelas ações de outra pessoa. Quem tiver dúvida é só olhar o artigo 5º, inciso 45 da Constituição. Mas vamos ao cerne da questão. Nos últimos dias, ninguém nesse país foi mais humilhado do que o ministro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes foi humilhado pelo governo da maior democracia do mundo ao perder o direito de pisar nos Estados Unidos da América. O Alexandre de Moraes foi humilhado pelas leis de proteção aos direitos humanos ao ser sancionado por violações à liberdade de expressão e ao devido processo legal via Lei Magnitsky. O Alexandre de Moraes foi humilhado pelo sistema financeiro, quando instituições bancárias se recusaram a mantê-lo como correntista e cliente. O Alexandre de Moraes foi humilhado pela torcida do seu próprio time, quando foi vaiado a plenos pulmões num estádio de futebol. E pior, o Alexandre de Moraes respondeu a essa humilhação se rebaixando ainda mais, fazendo um gesto obsceno, muito aquém do decoro que se espera, que se exige de uma autoridade judicial. O Alexandre de Moraes também foi humilhado pela imprensa internacional, que passou a tratá-lo como potencial ameaça à democracia. E aqui, destaque para The Economist e o The Wall Street Journal. O Alexandre de Moraes foi humilhado, quem diria, também pela imprensa nacional, quando os 3 principais jornais do país, o Globo, o Estado, a Folha, foram unânimes em criticar a prática de censura prévia nas suas decisões cautelares. O Alexandre de Moraes foi humilhado pelos seus pares no Supremo, que se recusaram a comparecer ao jantar oferecido pelo presidente da República em sua defesa. E foi humilhado novamente por esses mesmos colegas ministros quando eles se recusaram a assinar uma carta conjunta em apoio à sua conduta como juiz. O Alexandre de Moraes também foi humilhado pelo seu antigo subordinado do TSE, que, exilado no exterior, alegou que cometeu graves ilegalidades a mando do ministro e que em breve denunciará publicamente essas irregularidades. O Alexandre de Moraes foi humilhado pelo depoimento do delator, dos réus e das testemunhas do 8 de janeiro, que contradizem a narrativa do golpe imaginário, do qual Alexandre de Moraes é vítima e juiz ao mesmo tempo. O Alexandre de Moraes foi humilhado, especialmente humilhado, pela ausência de provas incriminatórias contra o réu Felipe Martins, que foi torturado na prisão e cuja irrefutável inocência escancara a perseguição política instalada no país. O Alexandre de Moraes também foi humilhado no Congresso Nacional, que já contabiliza 30 pedidos de impeachment à espera de julgamento contra Sua Excelência e 33 senadores publicamente favoráveis ao impedimento do ministro. O Alexandre de Moraes foi humilhado pelo povo nas ruas, que se reuniu aos centenas de milhares em dezenas de cidades para pedir o seu afastamento do poder pela via democrática. O Alexandre de Moraes foi humilhado pelas suas próprias palavras no passado, em vídeos resgatados de antigas entrevistas em que ele condenava a censura prévia e a corrupção dos governos petistas. E como se não bastasse tudo isso, Alexandre de Moraes foi humilhado pela própria língua portuguesa, ao cometer erros grosseiros de acentuação, de gramática nas suas sentenças. É preciso reconhecer que esses sucessivos episódios de humilhação pública seriam mais do que suficientes para fazer um indivíduo colapsar sob o peso da sua própria vergonha. Mas, por algum motivo, o ministro Alexandre de Moraes resiste. Talvez o seu mecanismo psicológico de defesa seja canalizar essa humilhação contra os réus do 8 de janeiro, submetendo-os à grosseria, à indignidade e ao autoritarismo. Isso explicaria por que uma mãe de família trabalhadora ficou 2 anos afastada da sua família e está sentenciada a 14 anos de prisão por rabiscar uma estátua de batom. Isso explicaria por que um parlamentar está preso há 5 anos por crime de opinião, correndo sérios riscos de saúde, enquanto lhe é negado o tratamento médico adequado e necessário. Isso explicaria também por que um réu faleceu no cárcere e outro foi torturado. Isso explicaria muita coisa, inclusive a tornozeleira eletrônica e agora a prisão domiciliar imposta a Jair Bolsonaro. Mas o Alexandre de Moraes se esquece de uma coisa: a sua humilhação é somente sua. A sua humilhação pública não pode ser passada adiante.
ela não diminui quando ele abusa da sua autoridade para humilhar outras pessoas. A humilhação de Alexandre de Moraes é intransferível, assim como seus dólares. Zé, Jair Bolsonaro deu motivos para a prisão domiciliar? Olá, Leandro. Olá, Caio. Sem sombra de dúvida que sim. Apenas fazendo uma premissa preliminar, o Caio listou uma série de fatos, obviamente não haverá tempo possível para comentar cada um deles. Apenas digo o seguinte, se estivesse tão humilhado, como o Caio coloca, o Alexandre de Moraes, eu não teria o resultado de 61% da população brasileira, segundo a Folha de São Paulo de hoje, dizendo que não apoiará um candidato que quiser perdoar Jair Bolsonaro. Ou seja, 61% da população concorda efetivamente com a Folha de São Paulo, efetivamente com a punição a Jair Bolsonaro e que isso não poderia ser cancelado. Isso mostra que efetivamente esse conjunto de afirmações sobre a humilhação de Alexandre de Moraes não cai efetivamente sobre a sociedade brasileira como um todo. Ou será que a Folha, quando fala alguma coisa, acerta e quando fala outras, erra a critério daquele que analisa dentro de uma perspectiva ideológica? Não, isso é uma pesquisa, foi feita, não há por que duvidar. 61%, a maioria da população acha que Jair Bolsonaro não pode ser perdoado. Logo, se Alexandre de Moraes é o principal construtor de um processo como relator, é porque, evidentemente, mesmo que se possa discutir aqui ou acolá uma questão ou outra, existe um respaldo para aquilo que está sendo decidido. Existe um respaldo para se dizer que houve uma tentativa de golpe de Estado, como disse a Polícia Federal, um órgão sério, e o Ministério Público. As provas são indiscutíveis. Existe um respaldo para se dizer que, efetivamente, há uma tentativa de coagir o Supremo Tribunal Federal articulado pela família Bolsonaro. Ou será que Eduardo Bolsonaro não está nos Estados Unidos induzindo, lutando para que Trump puna o Brasil, puna você, aquele que nos assiste, aquele que não nos assiste, puna todos? Para que, coagindo um juiz, coagindo o Supremo Tribunal Federal, nós tenhamos, então, uma decretação de uma absolvição, apesar das provas que existem contra o ex-presidente e todos aqueles que estavam com ele nesta trama diabólica do golpe de Estado. Ora, esse tipo de situação levou a quê? A medidas cautelares. Porque o Supremo Tribunal Federal, nenhum tribunal do país, nenhum juiz permitiria ser desrespeitado, ameaçado, ofendido e coagido. Quem não se dá o respeito não se faz respeitar. O Supremo Tribunal Federal tinha o dever de tomar medidas cautelares em relação àqueles que estão ameaçando obstruir a justiça, ameaçando seus membros e instigando uma potência estrangeira a violentar a nossa soberania. Tinha o dever e fez. Alexandre de Moraes tomou uma decisão impondo medidas cautelares, o que foi respaldado pelos ministros da turma que aprecia este caso. Muito bem, e daí? E daí? Aí vem a pergunta. Havia motivos para a prisão domiciliar? Bem, tomando-se a decisão que foi respaldada pela turma do Supremo Tribunal Federal e que não é só monocrática do senhor Alexandre de Moraes, mas foi respaldada por todos os ministros, o que eu tenho? Eu tenho efetivamente que havia motivos. Por que havia motivos? O que diz a decisão de Alexandre de Moraes, que nós interpretamos desde o primeiro dia, é que ele não poderia utilizar entrevistas ou utilizar as redes sociais para pura e simplesmente coagir o Supremo Tribunal Federal ou instigar a população a fazer. Era isso que não podia fazer, claro, pois ele fez. Num primeiro momento, ele esteve lá, uma fala na Câmara dos Deputados, mostrando sua tornozeleira, etc. Alexandre de Moraes pediu aos seus advogados que manifestassem, e os advogados disseram, olha, ele não tinha intenção, não era nada disso. E Alexandre de Moraes disse, bom, é um fato isolado, até agora ele vem cumprindo o direito, não vou fazer nada. Mas eis que, durante este fim de semana, nos atos que se promoveram para apoio exatamente àquilo que Donald Trump fez em relação a violentar a soberania do país, ele utiliza sua imagem, saúda manifestantes pelo telefone. Clara transgressão à prisão domiciliar. Tanto isso é verdade que o próprio senador Flávio Bolsonaro, quando se dá conta do que estava feito, apaga o seu post para que não houvesse prova da violação, mas a prova já havia. Então, portanto, motivos claros para a prisão domiciliar, indiscutivelmente, que, acredito eu, haverá de ser respaldada também por esses 61% de pessoas que dizem que não se deve não punir Jair Bolsonaro. Agora, Caio, como a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro impacta 2026?
Na verdade, é uma tentativa de impactar a eleição de 2026, porque não se trata aqui simplesmente da prisão domiciliar, ou seja, uma restrição na liberdade de ir e vir, mas sim uma sanção de mordaça que torna o réu incomunicável. E, portanto, uma medida absolutamente ilegal, porque veda a censura prévia, veda, inclusive, o direito à ampla defesa, porque dificulta a comunicação com advogados. Enfim, é uma coleção de ilegalidades. Mas só para retomar o último ponto do Dr. Zé Eduardo, punir Jair Bolsonaro ou julgar Jair Bolsonaro ou qualquer outro réu é muito diferente de castigar ou de encampar uma vendetta pessoal politicamente motivada contra um réu, ou, nesse caso, contra Jair Bolsonaro. Já que é para a gente se fiar nos números da Folha de São Paulo, doutor Zé Eduardo, 58% dos brasileiros, segundo a Folha, segundo o Datafolha, 6 em cada 10 pessoas, têm vergonha dos ministros do STF. Só 3 em cada 10 se orgulham. Portanto, receba aí o seu próprio argumento. Eu também destacaria que 29% dos brasileiros, apenas 29%, consideram o governo Lula como ótimo ou bom, enquanto 40% não, consideram ele ruim ou péssimo. Mas eu queria chamar a atenção aqui do nosso telespectador para outras flagrantes ilegalidades, né? Primeiro, dizer o seguinte: como que você pode ter uma medida cautelar? E, nesse sentido, a medida da tornozeleira foi criticada por todos os periódicos da imprensa, porque foi visto censura nessa prática. Como que você pode controlar a ação de terceiros e usar a ação de terceiros para punir alguém? Eu vou ler para vocês o artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, que eu mencionei. Nenhuma pena, nenhuma cautelar, por extensão, passará da pessoa do condenado, ou do investigado, ou do réu, ou o que quer que seja. Portanto, é virtualmente impossível cumprir as medidas cautelares do senhor Alexandre de Moraes, porque o réu não controla a ação de terceiros. E falar que ele sabidamente instigou medidas que impactam o julgamento não faz o menor sentido. Como alguém pode instigar terceiros em silêncio, simplesmente por existir? Que foi o ridículo da primeira decisão, em que ele foi fotografado pela imprensa e, supostamente, ao ser fotografado pela imprensa e filmado numa fala de 30 segundos, ele estaria aí atrapalhando o processo. E a prova de que a preocupação não é simplesmente cuidar do processo ou garantir a aplicação da lei penal é a medida cautelar de busca e apreensão, numa clara tentativa de pesca probatória. Que é o quê? Aquela sondagem para elementos genéricos que ensejem novas investigações. E depois todos esses processos são arquivados e você vai pensando algumas coisas numa coxa de retalho, como foi o caso da baleia, como foi o caso do cartão de vacinação, como foi o caso das joias, tudo isso arquivado para você montar uma narrativa de um golpe imaginário. Sem falar, só para fechar aqui o raciocínio, que isso é uma grande cortina de fumaça para as denúncias feitas pelo jornalista americano Michael Shellenberger, conhecido como Vaza Toga 2, que denunciam práticas fora dos ritos processuais, né? E eu faço questão de ler o que o juiz assistente do Alexandre de Moraes disse. Despeço-me aqui singelamente que nas audiências de custódia possamos dar a cada um o que lhe é de direito, a prisão. Isso daqui é pré-julgamento, isso aqui não é atitude de juiz de direito. Zé, como a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro impacta 2026? Em muito, e por um aspecto que necessita ser explorado. Mas, em primeiro lugar, pesquisas, elas são o reflexo de um quadro de momento. A pesquisa que eu estou comentando é de hoje. Outras pesquisas que se referem a outros números têm que ser atualizadas para serem comentadas, porque podem ter alterado. Claro, então nós temos que olhar os dados de hoje para comentar. Talvez alguns dos dados que tenham sido citados já tenham sido alterados. Segundo lugar, salvo o melhor juízo, os advogados não foram proibidos de falar com Jair Bolsonaro. Me parece, estou citando de memória, que a decisão de Alexandre de Moraes claramente ressalva que seus advogados podem falar com ele. Então, portanto, tentar radicalizar e desviar o conteúdo de uma sentença, de uma decisão, para dizer que há violação ao contraditório em ampla defesa e à prerrogativa de advogado, não me parece correto. Isso está expresso nos termos da decisão, salvo o melhor juízo, se a memória não me trai. Outro aspecto, de fato, o Caio tem uma razão quando ele diz, não, realmente, o Bolsonaro não pode controlar terceiros. Sim, não pode, mas ele pode controlar o seu discurso. É essa a questão. Se uma pessoa sabe que está punida a incitar o povo contra o judiciário, ele pode falar o que quiser,
gravar o telefonema que quiser. Só não pode gravar a situação que, em sendo divulgada, vai coagir sobre o Tribunal Federal. É simples. Ou seja, eu posso falar de tudo, posso fazer até análises quaisquer, mas não jogar efetivamente a população, através da minha fala, contra o Supremo Tribunal Federal. É isso que está proibido. O que foi proibido não foi ele falar com o filho ou o filho transmitir a imagem dele. Não! O que foi proibido foi a saudação que ele fez aos manifestantes contra aqueles que estavam lutando para coagir o Supremo Tribunal Federal e aplaudindo Donald Trump. É isso que ele não podia fazer. É isso que está proibido. Então, óbvio que ele descumpriu a medida cautelar. É evidente. E mais, medidas cautelares, elas são tomadas antes de julgamento, porque senão seriam cautelares, né? A cautela, ela vem antes do julgamento final. Então, não há nenhuma inversão de nada aqui, nem ofensa contraditória e ampla defesa quando se tomam medidas cautelares. Então, portanto, aí agora eu vou ao cerne da pergunta. Será que realmente prejudica as eleições? Eu acho que prejudica sob uma ótica interessante. Jair Bolsonaro já está fora das eleições, ele já é inelegível. Prejudica, todavia, porque esta prisão ainda coloca mais pimenta na divisão que hoje acontece com a extrema-direita. Nós temos visto Eduardo Bolsonaro criticar duramente Tarcísio, o Nicolas. Temos visto governadores recuarem, não irem ao ato do fim de semana. Ou seja, temos visto, por exemplo, o pastor Silas Malafaia criticar duramente setores da direita. Ou seja, esse processo, ele dividiu, ele fragmentou a extrema-direita na medida em que se esvai a possibilidade qualquer de uma influência de Jair Bolsonaro nas próximas eleições. E isto me parece muito claro, ou seja, este resultado é inafastável. A extrema-direita, que vinha compactando-se em torno de Jair Bolsonaro ao longo do tempo, perdeu seu líder. E ao perder seu líder, cada vez mais vê esse líder afastado do seu próprio movimento, com outros tentando ocupar esse espaço. Isto influenciará profundamente as próximas eleições. Sem embargo, de influenciar também, por outro aspecto, o desgaste que a extrema-direita está tendo. Eu, inclusive, quero ver com muita ansiedade como é que Trump será votado nas próximas eleições dos Estados Unidos da América. Já há analistas que falam que ele vai ser derrotado nas próximas eleições lá. Vamos aguardar, a vida dirá. Eu não tenho bola de cristal para antever o futuro, mas eu acho que tudo isso que está sendo colocado gera um efeito perverso para a extrema-direita e muito bom para a democracia. 3 segundos. É que eu realmente não sei o que o Bolsonaro falou. Rapidamente. O que ele falou? Ele saudou os manifestantes. O que ele falou, Zé? Manifestantes. O que saiu da boca dele? Ele disse oi? Ele está preso porque disse oi? Olá? Aqueles que estão aqui lutando pela liberdade. Não. Por favor, está nos jornais. Se você ler os jornais, você isso coage o Poder Judiciário? Tá bom. Ok, senhores. Se tem uma manifestação que está coagindo alguém e saúda a manifestação, o que é isso? Coação. Óbvio. Coação, claro. Ok.